Antiga relíquia de São João Batista descoberta na Itália. Hoje celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista. Imitemos o humilde testemunho daquele que indicou o Cordeiro de Deus, exorta o Papa Francisco num tweet publicado nesta quinta-feira. A liturgia lembra do nascimento daquele que é o precursor de Jesus, que preparou os caminhos do Senhor e teve a graça de batizar o próprio Cristo. Além da comemoração religiosa, uma data muito celebrada também pela população no Brasil, ao ser inserida tradicionalmente nas festas juninas, com a preservação do folclore. Enquanto isso, na Itália, a Catedral de Florença vai expor pela primeira vez neste 24 de junho uma relíquia de São João Batista, recentemente identificada como autêntica. É um osso do pescoço dele. Foi originalmente mantido em um relicário especial que tinha sido perdido ou danificado e derretido após a inundação de 1557. A redescoberta vem da análise de um relicário que continha 11 fragmentos ósseos de santos. Recentemente, a relíquia de João Batista foi submetida a uma restauração a pedido do arcebispo de Florença, cardeal Giuseppe Bettori, sendo objeto de estudo preciso para certificar a autenticidade. A presença das iniciais do santo, escritas em caracteres gregos diretamente sobre o osso em tinta preta, e uma minúscula inscrição em grego antigo gravada numa moldura de prata dourada, colocada na parte superior da vértebra, com as palavras traduzidas para o português Relíquia São João, o Precursor, forneceram os elementos definitivos. A incrível descoberta deve-se ao diácono da catedral e vice-diretor do Departamento Diocesano de Arte Sacra, Alessandro Bicchi, há anos um estudioso das relíquias presentes no local. Honrar os corpos dos santos, ou parte deles, explica Alessandro, nos lembra como mesmo na fragilidade humana eles testemunharam de forma excepcional a força e a ternura de pertencer a Cristo. A relíquia oferece aos fiéis a possibilidade de entrar em contato com o santo venerado e invocado, tornando perceptível o poder misterioso do sagrado. Após a celebração deste 24 de junho, a relíquia vai permanecer na catedral, guardada dentro de um antigo relicário do século XIX, presente de um devoto. Medjugorje, 40 anos depois. Era um início de tarde de verão em um lugar remoto, precisamente na colina de Podbordo, que tem vista para a aldeia de Bijaković, hoje Bósnia-Herzegovina, quando alguns jovens começaram a ver uma figura feminina luminosa que eles identificaram com a Virgem Maria. Era o dia 24 de junho de 1981. Desde então, nesses 40 anos, a história de Medjugorje tem se espalhado em uma terra pobre na época dominada pelo regime comunista. Os 6 adolescentes, na época quase crianças, falaram das aparições de Maria, que se apresentaria como a Rainha da Paz. A mensagem é basicamente um convite à reconciliação e à conversão. Com o passar do tempo, esta remota localidade dos Balcãs torna-se cada vez mais conhecida em todo o mundo, com milhões de peregrinos que se dirigem para lá todos os anos, com longas filas de pessoas para a confissão e multidões para a adoração eucarística. Muitas são as histórias de conversão que também envolvem pessoas famosas, por exemplo, do mundo do espetáculo ou do esporte. Portanto, são 40 anos marcados por peregrinações, mensagens, conversões, reaproximação aos sacramentos, admirações e também interrogações. E não se pode deixar de recordar que em Medjugorje começou a história de fé para alguns e a retomada para outros, com frutos que se manifestaram na mudança de vida, mesmo dos que estão distantes. Para esclarecer os fatos, em 2010, Bento XVI organizou uma comissão internacional de inquérito dentro da Congregação para a Doutrina da Fé, composta por 17 pessoas, entre os quais cardeais, bispos, teólogos e especialistas, sob a presidência do cardeal Camillo Ruini. Os trabalhos duraram 4 anos, no final dos quais foi realizado um relatório final, nunca publicado oficialmente,
e que foi entregue ao Papa Francisco. Com relação a Medjugorje, respondendo a uma pergunta durante a viagem de volta de Fátima em maio de 2017, o Papa lembrou que todas as aparições ou alegadas aparições pertencem à esfera privada, não fazem parte do magistério público ordinário da Igreja. Ele também lembrou o trabalho da comissão de inquérito, distinguindo 3 aspectos. Sobre as primeiras aparições, quando os videntes eram adolescentes, o relatório mais ou menos diz que se deve continuar a investigar. Em relação às alegadas aparições atuais, o relatório tem suas dúvidas. E, em terceiro lugar, disse o Papa, o cerne verdadeiro e próprio do relatório Ruini, o fato espiritual, o fato pastoral, pessoas que vão lá e se convertem, pessoas que encontram Deus, que mudam de vida. Para isso não há uma varinha mágica, e este fato espiritual pastoral não se pode negar. O que emerge é que Medjugorje tem se tornado cada vez mais um lugar de agregação cristã, um lugar de encontro, lugar onde se vive a piedade mariana e lugar para muitos e muitos, ao longo dos anos, de volta ao Senhor.